como que eu montei a tese, tá? Existe um grande teórico, escreveu um livro que chama História dos Conceitos, chama Reinhard Koselleck, e fala o seguinte, que as pessoas têm, as épocas, têm palavras muito apropriadas para descrever o que acontece a elas. Se elas não usam uma palavra para descrever um fato do que está acontecendo, que elas reconhecem que acontece, e aquilo não aconteceu, não da maneira como a gente está imaginando. E fala também que em história é um erro muito grave a gente usar termos contemporâneos de agora para descrever uma história antiga, alguma coisa já passou. Isso se chama anacronismo, é você olhar para o passado com olhos atuais. Então, baseado nisso, foi que eu montei a tese da seguinte maneira, Márcio. Ela tem basicamente duas partes. A primeira parte é a parte que eu analiso esse conceito, mostro que isso vai surgir o conceito moderno de colônia, ele vai acontecer realmente no século XVIII, é uma teorização do Adam Smith, passou pela França, pela Alemanha, pela França, e chega na mão do Caio Prado Júnior ao Brasil com a concentração de conceito de colônia de exploração e colônia de povoamento, e que foi o grande argumento usado na independência do Brasil. Independência do Brasil é depois da escrita do Adam Smith. E se a gente pensar no iluminismo em Portugal, eles estão já começando a querer raciocinar cientificamente diante desse mundo que está mudando, dessa economia que está mudando. Então, eles começam a meio que imitar, há um processo meio que de imitação no raciocínio, de falar em situações de colônia. Mas a gente, às vezes, quando vê, bom, a minha tese, eu estou falando desde Dom João, nós já estamos falando de alguma coisa do século, já começo do século XIX, tá? Mas, mesmo assim, andando um pouquinho, a gente vê, às vezes, mencionado colônia em livros, em textos, em cartas, em comentários, em que eles estão discutindo políticas, discutindo aspectos exatamente econômicos. Nunca na administração portuguesa você vai ver colônia escrita, de maneira nenhuma. Então, o que foi feito foi que eu selecionei 17 cronistas, séculos, e fui procurar os termos que eles usavam para descrever o Brasil. Isso aqui é uma copiazinha do PowerPoint que eu usei na apresentação, só para dizer para você como é que eu mostrei para eles, que eu projetei, o que eu achei, quais foram as palavras que eu achei nos livros. Eu achei província, terra, estado, Santa Cruz, capitania, câmara, vila, páginas. E não há nenhum lugar se fala de colônia, a não ser aquilo que eu disse para você, quando o Diogo Moreno, que é um dos livros que eu estudei, se refere ao que estava sendo feito na França, na ocupação francesa lá do Maranhão. Os franceses estão aqui plantando uma colônia. Eles, com relação ao que eles estavam fazendo, não, é povoamento, você vê a palavra povoamento, é terra, é povo, é habitante, esse é o termo que eles usam para si. Ué, mas não tem esse negócio de colônia e metrópole que a gente sempre vê nas minisséries e novelas da Globo que falam desse período? Ah, metrópole, o pessoal da metrópole, da colônia, não tem esse... Não, nunca vi. Engraçado, metrópole, eu não vi nenhum livro deles eu vi falar metrópole. Engraçado. Colônia. Eu cheguei alguns anos atrás, desculpa, professor, eu cheguei a pesquisar no site da Torre do Tombo, eu vi vários documentos, busquei, e realmente esses são os termos. É o que, exatamente, não se falava em colônia, não tem o termo colônia. Não se fala. E tem, bom, eu já ia usar esse negócio mais adiante, porque eu uso esse documento para justificar
que não houve exploração econômica, há uma carta da Dona Maria I, já bem 1700 e já o Pombal já tinha caído, eu não sei muito bem a data, 1770, foi quando eles resolveram proibir a fiação aqui no Brasil, e que todos os lugares, até os portugueses, falam que ela proibiu a industrialização do Brasil. Isso é estupidez de um tamanho, porque no texto que ela fala, a única menção que tem é com relação à tecelagem de tecidos finos. Isso não, em maneira nenhuma não existiu. Ela só proibiu que fosse fazer tecidos finos, porque, de acordo com a economia daquela época, eles usavam o cobertismo, e é uma coisa que ficou nos textos clássicos de economia até quase os anos 60, 70, tinha eu esqueci o nome dele, era um manual que era usado nas escolas de economia, que ele falava que os países tinham que fazer aquilo que sabiam fazer melhor. Então, Portugal era pequeno, não tinha grande riqueza, não tinha riqueza mineral nenhuma, a área tinha agricultura, mas não era, comparado com o Brasil, era uma ninharia, mas conseguia ter essa manufatura fina. Então, eles deixa para aqui para os portugueses isso, e vocês vão investir naquilo que dá dinheiro para vocês, que é a plantação de algodão, era algodão, era cana. O algodão trouxe muita riqueza, eles não falam tanto da riqueza que o algodão trouxe, mas trouxe muito isso. Era o couro, que era exportado para a França, para vestuário, para um monte de coisa. A gente vai entrar no Simons, a parte que ele fala da economia do couro, você vai ficar bobo de ver a quantidade de coisa para que a pele dos bois, do couro, para que servia a exportação aqui. Então, a Dona Maria, quando ela escreve isso, ela só proíbe a tecelagem fina, tá? E ela diz que o país precisa, e ela faz uma lista do que precisa, de artesãos, de artífices, de ferreiros, não sei o quê, e lá ela diz colonos, certinho, precisa de gente que plante coisa. Então, assim, não houve nenhuma derrapada na significação nessa pesquisa que eu fiz na documentação. Agora, isso eu fiz baseado de que as épocas sabem dizer o que está acontecendo. Agora, eu pensei também na época o seguinte: o objeto era a América Portuguesa. Vamos dizer, o sujeito histórico é a coroa portuguesa. Aí eu falei, a coroa portuguesa teve a intenção de ter colônias, por que ela começou a expansão? Por que ela botou os barcos dela no mundo? Ali pegando um gancho no que você acabou de falar e que você mostrou. O grande historiador que chama atenção academicamente para isso, outros fizeram, mas fora da academia, é Luiz Felipe Tomás, e que ele diz que a motivação da expansão marítima portuguesa era de missionação, era uma motivação religiosa. E como era um motivo muito grande, muito caro você missionar e conquistar o mundo para Cristo, veio a mercantilização, a exploração econômica como atividade logística subsidiária dessa primeira atividade. Então, o que a gente vê foi muito interessante estudar o Império Português e esse objetivo de missionação. Continuando, há uma divisão, a primeira, como é que se diz? A primeira mudança, ou uma pequena alteração dessa missão de missionação vai surgir com Dom João III,
e quem vai colher os frutos, Dom Manuel. Que vai ser o Brasil, vai ser realmente a construção de uma civilização no Brasil. Os portugueses andaram todos pela África, mas não houve entrada de território. Isso é uma coisa, a entrada, os portugueses entram no território já numa situação de fim de século XIX e século XX. Moçambique e Angola não eram grandes faixas, a gente pode ver nos próprios mapas. Portugal, ele tinha feitorias ao longo da costa e tinha aquelas terras que ficavam em volta da feitoria. Angola é um caso muito específico de uma doação feita pelo rei do Congo, que espontaneamente se cristianizou e que ofereceu à coroa portuguesa a situação de Angola, da mesma maneira que como é que se diz do hindu? Sultão. Não, sultão não, Não me recordo. Pachá, não é? O indígena, pajé? Não. O da Índia. Ele dá Goa para os portugueses. Sim. Eu não lembro o termo. O rei hindu, ele dá Goa para os portugueses, porque Portugal era a potência marítima da época. E a Índia hindu, ela estava sofrendo uma agressão muito grande dos muçulmanos. Então, eram os portugueses, com a presença deles das caravelas, que davam força para a população hindu. Então, a Goa foi uma doação dos reis daquela região. Mesma coisa, Macau. Os portugueses se davam muito bem com os chineses, porque os chineses não se davam com os japoneses. E eles tinham mercadorias que interessavam. Os chineses tinham coisas que eles queriam comprar do japonês, mas eles não se relacionavam. Então, o que acontece? O português, além de ficar ali com a força naval dele potente, fazia o comércio entre o Japão e a China. Então, os chineses não estavam comprando os japoneses, e os japoneses não estavam comprando os chineses, estavam comprando os portugueses. E foi assim que, na base da diplomacia, que esse império cresceu. E a parte que o professor L'Oréal fala da cultura, e que foi uma cadeira que eu fiz no mestrado, chama Dimensão Religiosa do Império Português. Aí eles falam do jesuíta, a circulação que tem de arte, de cultura, de medicamentos, botânica, que os jesuítas fazem, que as missões fazem, trazem de um país para o outro e circulam pelo mundo inteiro, ela é imensa. A gente não consegue nem avaliar o que isso foi feito, e feito de uma maneira assim que não é como hoje. Hoje nós somos massacrados por uma cultura global homogeneizante, que não te dá margem de raciocínio e que te impõe um consumo massificado. Se havia divergência e havia pluralidade, foi a que existiu no Império Português. Então, não havia, em momento algum, esse conceito de querer dominar ou escravizar. Então, eu analisei na documentação e no perfil do Império Português. Agora, isso feito, a segunda parte da tese foi saber o que se considerou colônia depois do século XVIII e XIX. Então, eles consideraram que era uma colônia, era um território subordinado por conquista, submetido militarmente, que era explorado economicamente em proveito da metrópole, que se
considerava culturalmente diferente da matriz, que me ocorre agora de cabeça dos argumentos que eu usei durante a tese. E aí, e sim, e que tinha leis próprias de colônia, instituições próprias de colônia, ou seja, um estatuto que o fazia, que o subjugava judicialmente, o tornava inferior juridicamente à matriz. E aí, a segunda parte, eu fui mostrando que nada disso aconteceu. Primeiro, os portugueses eram portugueses em qualquer lugar, era considerado português, inclusive por decreto. Eu estou vendo agora uma coisa que só pode ser bobagem, porque eu vi um verbete dizendo que quando Pombal passou a lei decretando que todos da coroa portuguesa eram portugueses. Isso não é mentira deslavada. Pode até ser que Pombal tenha feito uma lei. Eu vou até verificar isso anos depois. Isso já existia há muito tempo. Está na minha tese, o rei dizendo: faço saber que súditos de Goa, de não sei o que, são todos igual portugueses, e devem ser, são vassalos portugueses tratados como tal. Não teve nada de essa lei de Portugal. De vez em quando brotam determinadas excrescências na historiografia para poder justificar um raciocínio tortuoso. Da mesma maneira, a questão de nacionalismo. Isso foi muito bem estudado pelo Guilherme Pereira das Neves, Lúcia Bastos Pereira das Neves, que eles estudam a questão de mentalidades. O Manuel Rodrigues já dizia, o Tito Livre Ferreira, que o nativismo era um romântico do Instituto Histórico Geográfico do Brasil. E os modelos que são contemporâneos estão levantando através da documentação. Eu falo, não existiu nunca isso, essa situação desse sentimento nativista, de inferioridade, do que for. Então, assim, as estruturas que você bem sabe, você mostrou, é o trabalho do Manuel Rodrigues Ferreira sobre as repúblicas. Até hoje não foi feito um novo trabalho a respeito desse, com essa amplitude, com essa sinceridade sobre as câmaras municipais. O que mais? Já falamos que não havia exércitos. Alguma coisa que eu não tenha dito, que a gente esqueceu? Exército, perfil, estrutura, leis. Tem um artigo, até passar para o L'Oréal, tem um artigo do Manuel Rodrigues Ferreira que está na Biblioteca do Senado, encontra-se ele na internet, onde ele explica de forma resumida, em uma página, um artigo de jornal que foi digitalizado, onde ele explica muito bem essa questão dos exércitos, das repúblicas municipais, dos exércitos locais, da obrigatoriedade dos jovens se exercitarem para defender suas terras, até porque tinha invasão estrangeira, né? Então, quem quiser pesquisar, procura esse artigo, depois eu publico nos nossos grupos também. Respondendo aqui a pergunta da Ana, bom, Ana, na sua tese aqui, peguei a sua tese aqui, então a lógica que você seguiu é a estruturação, né? O que é colônia, né? A definição do conceito, pegou os cronistas, portanto, os historiadores da época, não é? Quem escreveu sobre o Brasil naquela época, sobretudo quem escreveu sobre o Brasil, porque você tem cronistas que escreveram sobre o Império Português, sobre Índia, sobre África. Então a Ana não entrou nesses estudos, ela focou nos principais cronistas brasileiros, tá? E em todos os séculos, do século XVI, portanto de 1500 até 1822. E ainda extrapolou para depois da independência, pegando os autores que vão chegar até o século XX, trabalhando o conceito de colônia. Tá claro? Então, ela abrangeu o conceito de colônia por 500 anos. Olha só. São 500 anos de conceito revisto aqui. Quem fez isso? Percebe? Depois,
trabalhou sobre o atual conceito de colônia, moderno, conceito moderno, da historiografia moderníssima, né? Da mais atualizada, e que está sendo utilizado para o jogo geopolítico do mundo atual. Ela pegou isso, né? Depois, ela pegou as linhas interpretativas do Brasil independente, as 4 linhas interpretativas, por que o Brasil vai ser independente ou não vai ser independente, qual é a justificativa daquilo para Portugal, as causas da expansão do Império Ultramarino português, né, o que levou Portugal aos mares, o que significa os descobrimentos marítimos, né? O contorno, portanto, o que é o Império Português, é preciso entender as instituições portuguesas e como funcionavam essas instituições no Portugal continental, como funcionam essas instituições no Brasil e ao redor do mundo. Então, essas instituições eram as mesmas, a lógica do Império era a mesma, correto? A fisionomia, portanto, a ausência de força coercitiva, portanto, é preciso ter em vista a perspectiva dos destacamentos militares, portanto, do uso da força, não é? E no caso porque hoje, quando a gente tem na nossa cabeça estruturado Força Armada, Exército, Marinha e Aeronáutica. Pessoal, isso não existia. Não existia nem a aeronáutica no século XIX. Né? Não existia nem exército, só existia marinha. E a marinha portuguesa, ela não é da coroa, ela é um investimento privado. Então, a ideia que a gente tem de força armada hoje, ela não corresponde em nenhum aspecto à ideia de força militar. E aí a gente fica pensando, efetivamente, então como é que eram feitas as guerras? Quem fazia? Quem bancava? Quem financiava? Como é que funcionava aquele esquema? Correto? Então, as categorias mentais que nós usamos hoje para falar, elas não se aplicam naquele processo. Você pode pegar a mesma palavra, mas ela não significa a mesma coisa. Então, não havia exército. Essa é a primeira coisa. Como era feito o sistema de defesa. Tá? Então, as instituições da América Portuguesa, como é que funcionava, e o Brasil enquanto império. Então, assim, a estrutura está redonda, né? Poderia ser muito mais ampliada, claro que pode, mas como a própria Ana colocou, existe uma limitação acadêmica que você só pode ter 180 páginas. Então, mas aqui ela fez um contorno, não é? Nas variáveis ali, que são as variáveis importantes. Agora, partindo de um eixo. Eu admito, foi colônia. Então, o que é uma colônia? Né? Como é que ela funciona? Então, vamos ver se isso aqui tinha uma aplicação com base de realidade. Não tem. Né? Então, a própria palavra marinha não é muito adequada. Não é adequado. Isso é uma palavra moderna. A palavra correta naquela época era armada, né? Armada portuguesa. E vamos lembrar que durante muitos séculos a marinharia portuguesa, a armada portuguesa foi comandada pela Casa Peçanha, que era um nobre brazonado de Veneza. Dom Diniz traz o Manuel Peçanha, porque o Cogominho havia feito uma esparrela, né? Ele era, digamos, o almirante do reino, vamos falar dessa forma. Ele fez uma esparrela, fez um ato de traição, pelo menos é o que consta, e ele foi defenestrado. Então, a armada, a marinharia, era uma estrutura privada. De Veneza, pela tradição que Veneza tinha nas navegações, a gente lê isso muito em Marco Polo, será? Mas, claro, isso já... Sim, não, é de Gênova, professor. Peraí, não, se
senhor trocou Veneza por Gênova, é Gênova. Ah, sim, desculpe, é Gênova. Ou seja, mas seja como for, Gênova Mas e Veneza... guerreavam as duas, né? Eram inimigas, mas Gênova e Veneza, é preciso entender o seguinte, Gênova e Veneza eram os maiores poderes, né, comerciais naquela altura, e que tinham uma ligação grande com o Império Turco-Otomano. E o Gênova Então, e o Peçanha tinha que vir trazendo, acho que parece que 10 almirantes, que eles trouxe consigo. E aquele autor que trata sobre a verdadeira identidade do Colomb, do Cristóvão Colomb, ele diz que esses almirantes que andaram com Peçanha, ele falou, o que eles ficaram fazendo esses anos todos? Essa época que ele diz que são os primeiros descobrimentos do sigilo dos reis portugueses. Claro. Isso já que eles já estavam trabalhando. E depois eles começaram a aparecer escritos na Itália, contando coisas que a coroa, coisas da coroa portuguesa. Então o rei foi lá e acabou com a graça dos almirantes genoveses. Terminou com... O que a Ana está colocando é o seguinte, foi defendida agora em Portugal uma tese de doutorado, novamente a importância das defesas, não? Provando que Colombo era português. Foi do... Como é que ele se chama? Antônio Nobre, não é o nome dele? Sim. O autor Existe o livro em português, eu até mandei vir esse livro para poder ver, porque ele falando do Cristóvão Colomb, agora eu não vou chamar mais de Colombo, porque Colombo é o nome falso, Colomb é o nome dele. Ele até disse de quem que o Cristóvão Salvador Gonçalo Zarco é o nome dele, né? E ele é filho bastardo de um rei português. Pode repetir, professor? Não, Salvador Gonçalo Zarco. Não, peraí, eu vou te contar, porque o quente que ele saiu agora é o seguinte. Colombo é uma espanholização do nome. Então, Cristóbal ou Cristóvão Colomb é um pseudônimo. Não é o nome dele. Não, eu sei, é o pseudônimo, ele fala. Agora, ele é filho, ele é filho de um rei que fugiu ele é um príncipe, ele é filho do rei esqueci do país, é um perto lá da Polônia. Fugiu, pediu asilo em Portugal, o rei falou, vai para Madeira, lá ele se casa com uma moça que é filha, ela sim, a avó do Cristóvão Colomb era filha ilegítima do infante Dom Henrique, navegador. Aí ele, ou seja, ele era príncipe para tudo quanto era lado. Ele era príncipe para tudo quanto era lado. Por isso que ele casou-se com uma moça da alta nobreza portuguesa. E então, ao ele contar esse processo todo, ele vai mostrando uma coisa interessantíssima, que o Dom João II, Dom João III manda o Colomb para os reis espanhóis, para ele achar alguma coisa lá para o lado esquerdo, para distrair a atenção dos reis espanhóis do que os portugueses estavam fazendo para o lado das Índias. Então, é muito interessante, porque vai fechando a descoberta desse autor, vai fechando alguns aspectos que a gente levanta aqui da nossa história, do Império Português. Eu acho fascinante, eu me divirto Vou pegar muito. o livreto aqui do Infante Dom Henrique, aqui de 1960. Ele tinha uma filha na Madeira. A filha na Madeira que casou com esse rei que foi exilado lá, que saiu fugido lá do lugar perto da Polônia. Novamente, a importância dessa defesa de doutorado, até de doutorado, né, sobre Colomb, também é um assunto que nunca foi feito, porque sempre ficou correndo a raia miúda. Nós mesmos, no IMUB, publicamos um livro, o Manel Gandler tem um trabalho sobre isso, em Portugal há alguns trabalhos, todos eram considerados apócrifos, não é? Então, agora, a partir do momento que você leva aquilo ali para dentro da academia,
e aquilo passa a ser um ponto de discussão, abre uma brecha, não? Então, é muito importante essa apresentação ali dentro e a defesa desses novos rumos, porque são novos argumentos. Então, qual é a importância de uma tese? É o argumento dela. É o argumento, é o documento, é o desenrolar, enfim, é a estrutura, é a ossatura, a musculatura que você vai apresentar em todo o processo. Né? Deixa eu fazer uma sugestão, até caso tenha alguém assistindo essa live agora ou depois, né, até para o próprio IMUB também, se tiver os devidos contatos, seria interessante fazer um trabalho agora de assessoria de imprensa para levar essa publicação da tese, né, essa aceitação da tese, enfim, na forma de notícia, para diversos veículos que aceitarem trazer, porque hoje, até diante dessa dinâmica polarizada que a gente tem na política, evidentemente que se um lado não quiser falar, o outro vai querer, por pura birra. Isso não importa pra gente, o que importa é que isso seja divulgado, né? Em última instância. Então, isso é interessante que seja levado no trabalho de assessoria de imprensa para os meios de comunicação também, agora, né? Que alguém tenha essa possibilidade, trabalhe com isso e até se, por entender a importância, resolva fazer isso. Né? Márcio, eu agradeço imenso essa colocação que você fez. Isso, de fato, é muito importante, não é? A gente começar a trazer o tema para debate, né? De uma forma educada, porque isso não é um revisionismo histórico, né? Nós estamos falando de documentação, a documentação precisa de ser discutida a partir daquela discussão. Isso não significa, de antemão, nenhuma defesa de Portugal, né? Isso significa defesa da verdade histórica. Né? E é preciso entender, inclusivamente, que a história do Brasil é tão adulterada que nós consideramos reis brasileiros somente Dom Pedro I e Dom Pedro II. O Brasil teve 17 reis de 1500 a 1822. Não é? A 1889. Todos os reis portugueses eram reis brasileiros, ué. Durante quase 400 anos, o Brasil foi monarquia. Você considerando o período da coroa e o período do império. Então, a república é um evento muito recente. Ora, então, qual é o nosso primeiro rei? É Dom Manuel. Depois vem Dom João, né? Depois vem Dom Henrique, o cardeal, o Dom Sebastião, Dom Henrique, e vai por aí afora. Até chegar a Dom Pedro II. Então, isso aí que você propôs, de fato, eu agradeço em nome da Ana, né? Nós precisamos de, primeiro, levar esse campo de discussão fora dessa disputa política, porque a história não é política. Nós não estamos aqui fazendo proselitismo nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o movimento de monarquia. Tá claro? Nós não defendemos nenhum lado político aqui. Não é a política que está em voga. Está em voga a história. Isso é um discernimento muito importante que as pessoas precisam de ter. Né? A gente tem que separar a história do Brasil de política, porque isso hoje virou uma mixórdia. Com certeza. A pessoa ela pode ter o seu lado, suas preferências, mas não pode misturar com a história. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como você não pode misturar história com religião. Você tem a história da religião. Né? Agora, então, o acontecimento histórico, os fatos históricos, eles envolvem tudo, eles envolvem um conjunto de um povo, as expressões de um povo, os movimentos. Então, você estuda isso sob a perspectiva militar, você estuda isso sob a perspectiva política, você estuda isso sob a perspectiva simbólica, você estuda sob a perspectiva religiosa, não é? Você estuda sob a perspectiva revolucionária, mas a história é um grande guarda-chuva. Então, o que nós estamos estudando aqui? A história do Império Português. Né?
desde o início da nacionalidade portuguesa, porque o Brasil, enquanto constituição de Estado, é uma construção da coroa portuguesa. Ele não é uma construção africana, nem tampouco é uma construção indígena. E nem isso querem, até isso querem nos tirar. Não é? O Brasil não tem identidade, o Brasil tem muita identidade. Nós temos 500 anos, nós temos unidade de língua, e nós temos unidade de consciência, e nós temos unidade de geopolítica, com todos os defeitos que nós temos. Se isso não significar um espírito pátrio muito consolidado, eu não sei o que é. Correto? Então, para entender o Brasil com seus encantos e as suas tristezas, nós precisamos de entender o início da história brasileira. E para entender o início da história brasileira, nós temos que entender Portugal. Nós temos que entender os índios brasileiros também. Mas as nossas instituições são portuguesas. O povo que formou com as instituições, que trouxe as instituições, é Portugal. A mesclagem, a fundamentação, a sustentação institucional, ela é tríplice, ela é portuguesa, ela é indígena, ela é africana. Entendeu? Então, a instituição é portuguesa, a matriz, a lógica operacional, a manutenção daquilo, a vida, não é portuguesa. Não é portuguesa. Mas a lógica que vai operar é portuguesa. Né? Então, é preciso separar. E, claro, criticar o evento histórico no momento em que ele tem que ser criticado, conforme eu falei, por exemplo, do processo da escravidão. A escravidão negra, como processo já de comércio interatlântico, é um upgrade no estudo de escravatura. Então, quando você vai estudar escravatura, você tem que estudar ela por etapas, por épocas. A escravatura indígena não tem relação com a escravatura, a lógica que opera, a lógica interna, não tem relação com a escravatura africana. A escravatura africana tem outra lógica. É claro que aquela lógica, num determinado momento, acaba contaminando um pouco. Mas, e sobretudo, a escravatura que a Inglaterra promove, que é o grande comércio, né, e que a Europa, os outros países europeus promoverão, eles também não têm lógica dentro do Império Ultramarino português. É preciso fazer essas diferenciações. Tem um estudo que o senhor já apresentou até num artigo, eu já fiz vídeo sobre isso também, de um estudo que foi feito nos 4 cantos do Atlântico, né? Que mostra que realmente os ingleses foram os grandes escravocratas do passado. Não, você tem hoje um projeto já que funciona há alguns anos e que está revendo esse negócio. É um site chamado Slave Traders, né? Que são com pesquisadores dos 2 lados do Atlântico. Tá claro? Isso. Então, assim, estão os dados lá da quantidade de navio, a quantidade de capturados, para onde os portos que iam, de onde saíam, quem eram os donos. Então, quem era o dono do navio? Porque, veja, estes navios eram navios mercantis. É navio privado, de empresa privada. Como são hoje, né? Como são hoje. Maersk, etc. Exato. Então, quem eram essas potências que eram donos de navios? Aí você vê, num contexto europeu, aonde tinham os maiores portos na Europa? Quem eram os armadores da época? Correto? É isso que é preciso investigar. Quais eram os caras que tinham os portos? Novamente, Márcio, você tem expertise em comércio exterior. Né? Para você embarcar e desembarcar mercadoria, né? o negro como uma mercadoria, naquela época, quais eram os portos de embarque e desembarque? Quem comprava essa mercadoria? Quanto que ela valia? Para onde ela ia? Qual era o destino? O porto, portanto, de origem e o porto final. Tinha um documento, tinha um BL ali, um Bill of Landing, né? Que era feito, e eles reuniram esses esses boletins. E o percentual português era pequeno. É uma questão de balança comercial. Então, o cara que estava ganhando dinheiro com o tráfico, quem é que estava ganhando dinheiro com o tráfico? Quem? Alguém ia lá, comprava, mas ele não ia lá fazer guerra dentro do território. Né? Ou ia.
Porque o português, por exemplo, quando ele mercanciava, ele comprava, a guerra já era feita dentro do território, ele comprava nas feitorias. Ou a mercadoria, digamos, chegava, a mercadoria chegava. É horrível o que eu estou falando, mas é a lógica, tá? A mercadoria chegava, o escravo chegava, e aí você comprava ele que já estava ali disponível. Igual eu vou embarcar, eu sou vendedor de açúcar. Eu sou produtor, então eu sou o produtor de açúcar. Quem produz açúcar, hoje no Brasil, não necessariamente exporta. Você pode ter um grande produtor de açúcar que não é exportador de açúcar. Então, cara, ele é um grande produtor, não tem todas as licenças do mapa de exportação, aí ele vai vender para um empório, para um galpão central no Brasil, são chamados portos secos, tá? O porto seco, que está no meio do Brasil, o Brasil tem muito pouco porto seco, galpão industrial em que você recebe silo, os galpões de armazenagem. Aí você tem toda uma logística de caminhões, de ferro, etc., de ferrovias, que vão levar essa mercadoria que está aqui no Brasil para os portos na beira do Atlântico. Quem controla? Quantos portos tem o Brasil? São poucos, né? Muito poucos. Você tem Paranaguá, você tem Rio de Janeiro, Santos, né? Você tem Bahia, Santos, poucos. Suape, poucos portos. O Brasil não chega a ter 10 portos de grande calagem, de grande embarque. E os portos, por sua vez, têm eles têm um compartimento de estocagem de carga. Está claro, gente? É preciso ter seriedade quando se fala as coisas. Os terminais de containers, né? Os terminais de container. Quais eram os terminais de container na época? As feitorias. Então, assim, quantos escravos você podia prear e armazenar numa feitoria? Durante quanto tempo? Na verdade, o Brasil ele era também uma espécie de entreposto, né? Tinha grandes traders de escravos que estavam dentro do Brasil, que recebiam esses escravos e mandavam, às vezes, para os Estados Unidos. Era intermediário, né? Intermediário. Então, é preciso realmente botar a cabeça para pensar, para entender esse negócio. E também tem um detalhe. Por que aboliram a escravidão? Né? Por que aboliram a escravidão? Proclamaram a República. Esse é o ponto. A República, o segundo golpe de Estado, foi proclamado porque a Lei Áurea foi assinada, na verdade. Sim, em grande medida. Aqui tem um componente também que é preciso entender. Dom Pedro II e a própria Princesa Isabel, antes da abolição da escravatura, Dom Pedro II, uns 20, 30 anos antes, Dom Pedro II cria um problema gravíssimo por conta daquela cláusula que tem na Constituição do Império dele atuar como poder moderador. Ele cria um problema com a elite brasileira quando ele salva, né, a elite quer depor o Duque de Caxias, não aceita o Caxias pede demissão, ele não aceita a demissão do Caxias, aí ele briga com o Partido Liberal sai em peso do governo, tá? E aí o governo ali começa a entrar em crise. Aquele é um momento muito marcante na história do Império, porque eles começam a bombardear Dom Pedro. Porque Dom Pedro baixa aquela cláusula, eu sou o imperador, né, eu tenho poderes imperiais, ele rompe um pacto, olha o perigo da ruptura do pacto entre as elites, né? E ele usa da prerrogativa da Constituição do poder moderador, dissolve todo mundo, manda todo mundo embora e fala, não, vai fazer valer a minha vontade. A de vocês eu não quero saber. Daquele momento em diante é o cadafalso dele. Depois ele pede para sair, né? Ele pede para sair. E tem o quadro, é interessante. O pessoal lembra do quadro do Grito da Independência, mas tem esse quadro dele pedindo para sair. E a Princesa Isabel vai fazer a mesma coisa. E Dom Pedro I, uma das razões pelas quais ele também é defenestrado é por conta dessa cláusula do poder moderador. Porque o cara se acha muito poderoso. Ora, você tem um pacto de elite. Você não pode enfrentar a elite desse jeito. É uma pactuação ali, é negociação política. Então, se você achar, eu sou o todo poderoso, eu sou o imperador, ninguém me tira, tira. Claro que tira.